E aí pessoal, tudo bem? Bom, muita gente mandou mensagem pedindo para eu fazer um vídeo sobre a Copa do Mundo de Rugby que começou na última sexta-feira no Japão, né, a vitória do Japão sobre a Rússia. E bom, eu também estava pensando em fazer alguma coisa disso, até falo de outros esportes aqui, mas rugby não é exatamente minha especialidade. Então muita gente falou, faz um vídeo sobre os favoritos, quem são os times mais fortes, essas coisas. E disso, acho que assim, até tenho alguns palpites sobre quem são os favoritos, alguma ideia, mas eu não sou a pessoa mais indicada. O que eu falar aqui não vai ter muito valor jornalístico aqui para se aproveitar, tá? Eu poderia apontar os óbvios aí, né? Então, acho que não é muito essa a ideia. Tá? Eu queria fazer mais uma coisa, uma análise geral da Copa do Mundo de Rugby como evento em si e como perspectiva dela do ponto de vista esportivo, não do ponto de vista econômico, já que a Copa do Mundo de Rugby é apontada como uma das maiores do mundo aí, claro, não conta do futebol, mas entre as outras Copas do Mundo de modalidades esportivas é uma das mais importantes do mundo, uma das que mais gera repercussão. Bom, a Copa do Mundo, o rugby, em geral, o Rugby Union, né? Não é o Rugby League, o Rugby Union e a Copa do Mundo de Rugby até tem um momento interessante, porque assim, o rugby, tecnicamente, existem 5 gigantes, 5 seleções gigantes, são as únicas seleções que já chegaram em final de Copa do Mundo, 4 delas já ganharam título e uma perdeu, já chegou em mais de uma final, mas perdeu. Então são Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, Inglaterra e França. São as seleções mais fortes, as que quase sempre ocupam as 4 primeiras posições da Copa do Mundo e as que ocuparam todas as 2 vagas de todas as finais desde 87. Ali, então digamos que esses são os gigantes. Existe um segundo escalão que tradicionalmente era ocupada por Gales, Irlanda e Escócia. E daí de umas décadas para cá, a Argentina se juntou a esse grupo. E esse grupo de 4 tem crescido bastante. A Argentina já chegou em 2 semifinais de Copa do Mundo, inclusive na última semifinal chegou. Gales chegou em semifinal na penúltima Copa do Mundo. A Irlanda está apontando com um time muito bom, chegou a vencer a Nova Zelândia aí depois de muito tempo. Então esses 4 países estão evoluindo. E a Escócia, que em algum determinado momento chegou até dar um passo para trás, agora voltou a jogar. Na última Copa do Mundo, por exemplo, foi eliminada pela Austrália nas quartas de final, mas fez jogo muito duro. Então a Escócia aí também se juntou. Então a gente tem os 5 gigantes mais os 4 grandões ali. A distância entre eles dessa vez está até parece estar um pouco menor do que normalmente está. Então o que dá uma perspectiva muito legal de alguns confrontos muito interessantes. A gente já viu aí que na primeira fase até teve essa Argentina e França, que a França ganhou. E um jogo fundamental para as pretensões francesas e também para as argentinas nessa Copa do Mundo. E aí tem uma questão. São 9 países, contando todos esses aí, e as quartas de final são 8 vagas, né? E os grupos são sempre divididos a Copa do Mundo são 20 times divididos em 4 grupos de 5. E esses 9 times acabam se distribuindo 2 em cada chave, e um deles o que tiver pior ranking na época do sorteio, vai como um terceiro time de uma chave. E basicamente a Copa do Mundo de Rugby muitas vezes fica refém disso, porque esse confronto, esse grupo que tiver 3 grandes tem uma emoção. Neste ano, Inglaterra, França e Argentina no mesmo grupo. A Inglaterra parece um pouco mais forte, então um jogo entre França e Argentina era fundamental para definir o segundo colocado. A França ganhou, então agora obrigou a Argentina a vencer a Inglaterra, ficou bem difícil para a Argentina. Então vai ter que contar com uma zebraça ali da França perdendo de um time menor. Então encaminhou bastante. Na última Copa foi Gales, Austrália e Inglaterra no mesmo grupo. A Inglaterra acabou eliminada jogando a Copa do Mundo em casa, e mostrando como Gales já está crescendo. Quer dizer, Gales, que já foi muito forte lá nos anos 70, voltou a ser muito forte e pode bater de frente com os gigantões ali, com os 5 gigantes. E já a França está cansando de apanhar ali no Six Nations, né? Até porque a França joga bem quando não está brigando. Quando eles estão brigando entre eles, aquela confusão. A seleção francesa de rugby adora arranjar treta, né? A questão fora isso, fica sem muita emoção. As quartas de final são muito emocionantes, porque já pega todos esses 8 misturados ali de alguma forma, e daí mata-mata só briga de cachorro grande. Mas antes disso não tem tanta incerteza. Além dessa de Argentina, França e Inglaterra no mesmo grupo, a única que a gente pode falar é o Japão no grupo com Irlanda e Escócia. O Japão que vem sair do grupo do terceiro pelotão para chegar no segundo pelotão,
ganhou da África do Sul na última Copa do Mundo, mas depois perdeu da Escócia e foi eliminado, né? Ficou em terceiro no grupo. Mas o Japão está ensaiando ali, pode ser que um Japão e Escócia jogando no Japão pode dar alguma surpresa ali. Fora isso, os outros times têm vários países que estão crescendo, como Itália, Geórgia. A Romênia já foi mais forte, mas a Espanha está tentando. Daí os países lá do Pacífico, Fiji, Samoa, tem vários países tentando se desenvolver, mas não conseguem ainda chegar perto desse primeiro e do segundo pelotão. E acho que isso ainda falta um pouco para a Copa do Mundo de Rugby. É fazer com que os times comuns, a classe média ali da Copa do Mundo, das seleções mundiais, comece a causar incômodo aos 9 grandes, aos 9 principais países. Não precisa ser mais forte ou ser tão bom quanto, mas dar jogo a ponto de ameaçar ganhar, né, e ameaçar a classificação. 2 Copas atrás a França chegou a perder de Samoa, mas depois Samoa de Tonga, agora eu não esqueci. Perdeu de um desses 2 países, mas depois não aguenta, esse país não sustentou, né, e acabou caindo na primeira fase, né. Então, quando esse segundo pelotão da Geórgia, Itália, Canadá, Estados Unidos começarem a diminuir a diferença e começar a incomodar e poder ganhar algum jogo e causar alguma eliminação, aí acho que a Copa do Mundo de Rugby vai chegar no seu momento perfeito como um grande torneio, não só o grande evento que ele é fora do campo e o grande torneio que ele é nas fases finais, para ser um torneio muito empolgante nas fases iniciais também, coisa que ainda falta um pouco. Muito do que eu estou falando aqui, eu conversei com o Antônio Martoni, o comentarista de rugby dos canais ESPN, porque eu disse, eu não sou especialista de rugby, fui falar com eu trabalho como jornalista, fui falar com só para ver se as minhas ideias faziam algum sentido. Ele me ajudou um pouquinho, deu uma mão ali pro que eu estou falando aqui, tá? Então um agradecimento pro Martoni. Então, quando isso acontecer, qual que é a perspectiva disso acontecer, né? Desse terceiro pelotão se aproximar do segundo, já que o segundo, na verdade, reduzia a distância para o primeiro, mas não está trazendo o terceiro. É quando começar a haver mais intercâmbio entre os 9 grandes e o resto. E como que isso pode acontecer? Bom, primeiro com a profissionalização de clubes, né? Então, cada vez mais já tem jogadores georgianos, americanos, canadenses, italianos jogando né, em grandes clubes da Europa ou do Hemisfério Sul. Aí, clubes italianos já jogam a antiga Liga Céltica, né? Que formava só com Gales, Escócia e Irlanda. A Itália também se juntou. Então a Itália também já está tentando reduzir a diferença com esse aumentando o intercâmbio, naturalizando um outro jogador também, né? Mas assim, aumentando o intercâmbio, então começa a acostumar seus jogadores a competirem em nível mais alto e fazer com que seus jovens já se desenvolvam lá da base com um contexto de rugby de nível mais alto. E quando tiver mais confrontos diretos, isso é um problema, porque durante muito tempo o rugby tentou evitar muitos jogos entre os países mais fortes e os mais fracos, por 2 questões que são compreensíveis. Uma, desnível técnico. No futebol, você bota, sei lá, o Brasil, a Argentina, para jogar contra um país fraco aqui da América Central, ali numa Copa América Centenária, sei lá o quê, até aconteceu do Brasil meter 7-1 no Haiti, mas assim, em geral você vai ganhar por uns 4-0, 5-0 e tá ok, aí mesmo na Europa lá, quando, sei lá, a Holanda pega a Armênia, dá uns 4-5-0, dá jogo, dá ok. No rugby corre o risco de dar 110-3 o jogo, e acontece. Se você pegar um time do nível da Nova Zelândia, da África do Sul, e for jogar com um time de nível bem mais fraco, vai dar uns placar desse. Não acrescenta nada para nenhum dos dois. Segundo, é que o rugby, que durante muito tempo foi um esporte amador, só se profissionalizou completamente nos anos 90, pelo menos na elite, ainda tem muita diferença física entre os jogadores, né? Os jogadores que são profissionais, eles têm todo um treinamento, condicionamento de alto nível, com jogadores que muitas vezes ainda são amadores, né? Jogadores, sei lá, do Brasil, parte dos jogadores do Brasil, boa parte do Uruguai, daí mesmo de alguns países da Europa, ou Espanha, sei lá, ainda jogam em ligas amadoras, ou sem o nível de profissionalismo adequado. Então, num esporte que é muito físico, esse desnível físico entre os times não só podem causar um placar humilhante, mas pode causar muitas contusões, né? Pode machucar muito. Então, por isso também esse tipo de confronto é até evitado. Muitas vezes, quando a Argentina mesmo, quando joga
os Seis Nações das Américas, joga com um time C ali, que é justamente para diminuir um pouco o desnível, né? Então, essa é uma questão, mas que com o tempo, com mais jogadores indo jogar em clubes de alto nível, as ligas domésticas irem se desenvolvendo mais, ganhando um pouco mais de nível de profissionalismo, as ligas dos países menores, essa distância tende a diminuir, e se houver mais intercâmbio, isso pode acabar acontecendo. Eu até consultei o Martoni e perguntei o que ele achava disso, ele concordou, acha que é uma questão ali que seria muito interessante para o rugby, e eu perguntei para ele quanto tempo que ele achava que seria preciso para isso acontecer. Dele achou, acho que é uma coisa de uma geração, e para ele uma geração equivale a 20 anos, na verdade. Então, quer dizer, jogador que é criança hoje, começar a ser formado como jogador hoje, quando esse jogador que está sendo formado hoje virar um jogador profissional. Então é uma coisa que ainda vai um tempo ali. Claro que é um processo gradual, né? Que assim, daqui 20 anos, de repente embaralhou tudo, a Geórgia está ganhando da França, o Canadá está ganhando da Inglaterra. Não é assim. Mas a distância vai diminuindo, mas para começar a dar jogo e começar a criar isso, ele acha que daqui 20 anos é um horizonte mais viável. Então vamos esperar, 20 anos é bastante coisa, então não dá para ficar esperando tudo isso. Vamos curtir o que a gente tem. O que a gente tem é um torneio que a gente já vê algumas nações melhorando, se desenvolvendo, se envolvendo mais com essa modalidade, e um mata-mata que é espetacular aí, porque são só equipes muito fortes ali, e alguns dos confrontos pode dar qualquer coisa. Ou a Nova Zelândia é favorita, tudo isso a gente espera, né? Mas alguns dos outros confrontos pode dar qualquer coisa, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado aqui do meu vídeo sobre rugby. Se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, dá um joinha para baixo. Se inscreva no canal, clica no sininho para receber notificação. Comente aqui embaixo o que você acha aí, até porque quando eu falei futebol americano, apareceu muita gente que não gosta de futebol americano porque prefere rugby. Então fala aí se você tá da turma do rugby, mas não precisa ter rivalidade também, porque dá pra gostar de todos os esportes, não precisa odiar um pra poder gostar do outro, tá bom? Um abraço e até mais.